Olá, galera! Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e hoje nossa videoaula vai falar sobre plantas, né? As plantas fazem parte de um reino, o reino só delas, que é o reino Plantae. E nós temos diferentes filos e ordens de plantas também, tá? As plantas, a gente precisa dizer para os alunos que são seres autótrofos, ou seja, produzem o seu alimento, diferente daqueles outros que nós já estudamos, como as bactérias, os protistas e os fungos. Eles são heterótrofos ou heterotróficos. Eles não produzem o seu alimento, eles precisam comer outro ser vivo, né? Quando eu pedi para que vocês fizessem o terrário, a ideia é que vocês reproduzissem um ecossistema dentro desse terrário. Quando eu associo solo, né, plantas e ponho água e depois de um tempo fecha, são 15 dias, né, correto para se fechar, eu vou provocar ali a união de seres vivos, bióticos, com seres não vivos, abióticos, que vão estar em comum acordo, em harmonia perfeita ou não. Pode ser que ali dentro ocorra a predação, pode ser que algum animalzinho esteja ali. Mas eu também vou ter ali naquele ambiente fungos e bactérias, que também vão fazer a decomposição da matéria que estiver morta, né? Da matéria orgânica que for morrendo. Dentro desse terrário de vocês vão perceber que depois de fechado, o vidro, ele não vai ficar assim, transparente. Ele vai ficar o que a gente chama de suado, né? Uma expressão vulgar. O certo é condensação. Ele vai ficar como se tivesse resfriado com vapores de água, né? E esses vapores, eles vão se condensar, vão formar gotículas e vão escorrer pelo vidro. Isso é a famosa chuva que vai acontecer lá dentro. Se você pensou que ia dar uma nuvenzinha, chovendo, raios e trovões, não é bem assim, tá? Essa chuva é quando esses vapores condensam e escorrem pelo vidro. E você vai reproduzir aí dentro do seu terrário, né, esse ecossistema, esse mini ecossistema que pode durar até 10 anos. Espero que o seu dê certo, né? Nós vamos agora conhecer as diversas espécies de plantas que existem, as suas características, o lugar onde elas vivem e a importância que as plantas têm. Elas são a base da cadeia alimentar. Se não houvessem plantas, os herbívoros não existiriam e os carnívoros também não, porque os carnívoros dependem diretamente dos herbívoros para sobreviver, né? Então, as plantas, elas têm uma importância muito grande na natureza, não só apenas de embelezar a natureza, mas principalmente de fornecer alimento. Ela fornece o alimento pensando nela. Nós, animais, vamos lá e roubamos para nós uma parte desse alimento ou toda a planta, né? Então, vamos seguir aí, pessoal. As plantas. As plantas são seres pluricelulares, ou seja, são formadas por muitas células, formando até, inclusive, tecidos, tá? Eucariontes, ou seja, as células dela têm carioteca, tem aquele núcleo protegido, né, o DNA protegido por uma membrana. Existem várias organelas, como a gente viu lá na nossa primeira aula. São autotróficas, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Como já vimos, os seres autótrofos ou autotróficos são aqueles que conseguem fazer a fotossíntese, como as plantas e as algas. Embora as algas não sejam plantas, elas também são capazes de produzir o seu alimento, elas também são autotróficas. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos o reino Plantae com as diversas representantes, né? As araucárias, um pé de maracujá, orquídea, esse matinho silvestre, as samambaias, né? Os pinhões, os musgos, né, as briófitas, que são musgos, as roseiras. E vocês vão ver que essas plantas, elas recebem classificação diferentes, baseado em sua estrutura celular, tá certo? Então, aqui a gente tem um esquema que a gente chama de filogenética das plantas, que é uma escala da evolução desses seres vivos no decorrer de milhares de anos. Então, os primeiros seres que vão originar as plantas que temos hoje são as algas. Então, existia um ancestral comum, que eram as algas verdes.
Dessas algas surgiram descendentes que foram tendo evoluções diferentes no decorrer do tempo. Então, das algas verdes, evoluiu uma ramificação de seres vivos que vão dar origem às briófitas, que são os musgos, que eu até falei para vocês, se vocês tivessem, vocês poderiam colocar no terrário. Depois, originou outro grupo de ser vivo, que vai dar origem às pteridófitas, as famosas samambaias. Depois, as gimnospermas, que vai ser as araucárias, né, que vai formar aí as plantas pinheiros, né, que são plantas típicas aí do sul, de lugares frios. E as angiospermas, que são plantas mais evoluídas, e são a maioria, e nós vamos ver isso, tá certo? Então, esse daí é a escala, né, das plantas evolutiva. Seguindo, as plantas, como eu já disse, são fotossintetizantes, produzem fotossíntese para obter o seu alimento, são produtoras de matéria orgânica, né, nutrem a maioria dos seres vivos da Terra e é a base da cadeia alimentar, isso mesmo. As plantas também fornecem um gás oxigênio, só que eu expliquei para vocês que as plantas terrestres, elas lançam oxigênio para a atmosfera e pegam de volta. Apenas as algas é que lançam o oxigênio para a atmosfera e não pega novamente. Então, 90% do oxigênio que nós respiramos vem das algas, tá? As plantas, elas têm uma importância ecológica muito boa, né? Qual o nicho ecológico de uma planta? Vários. Primeiro, produção de alimentos. Segundo, produção de trocas gasosas. Limpa o ar. Por que limpa o ar? As plantas, para fazer fotossíntese, elas são obrigadas a capturar o gás carbônico. E nós sabemos muito bem que o gás carbônico, quando está em excesso, né, na sociedade, ele vai causar aquecimento global. Então, se eu tenho muitas plantas, eu tenho uma purificação natural do ar, né? A Revolução Industrial, ela aconteceu no final do século XIX, né? E vai ser aí um marco na nossa história, porque você tem um aumento significativo de lançamento de gás carbônico devido às fábricas, devido às locomotivas, Maria Fumaças, né, os trens, e você também tem um corte em massa das árvores. Então, é por isso que a partir daí começa a poluição em massa, né? Porque você está tirando as árvores, que são as que limpavam o ar, e ainda queimando-as e liberando mais gás carbônico para a atmosfera. Existem critérios para classificar as plantas, tá? Os cientistas, eles consideram alguns critérios, como, por exemplo, a planta ela pode ser vascular ou avascular. A palavra vascular vem de vascularização, né? De veias mesmo. A planta tem veia? A gente não chama assim, a gente chama de vasos condutores. Existem dois tipos. O vaso condutor que vai transportar a seiva bruta, que nada mais é do que água e sais minerais das raízes em direção ao caule e folhas, e o que vai transportar a seiva elaborada, né, que é o quê? É o produto que surge da fotossíntese, que vai sair das folhas para sapo, caule, tronco e raízes, tá? Então, as plantas, elas são classificadas assim, como vasculares e avasculares. Não. Então, existem plantas que não têm esses vasos condutores, elas são bem pequenas, né? As plantas, então, baseado nisso, elas podem ser criptógamas ou fanerógamas. Professor, eu tenho que decorar isso para a prova? Não, você só precisa reconhecer que existe. Você não precisa decorar nada disso, tá? A gente trabalha com os alunos isso, que elas são produtoras, que elas são importantes, que são a base da cadeia alimentar, mas você precisa saber um pouco mais com o aluno, concorda? As briófitas, pessoal, são os musgos, aquele que vai precisar de ambiente com muita umidade. Então, as plantas, em relação às algas, elas são mais evoluídas, porque as algas precisam de água. Não tem água, não tem alga. Já as plantas, elas precisam de água, mas elas sobrevivem sem um excesso de água, né? Então, as briófitas, eu preciso de um lugar úmido e que não tenha muita luminosidade. Os musgos, eles vão se formar na superfície de rochas, né, em pedras,
em jardins, em sobresolo. E essas briófitas, esses musgos, eles vão favorecer a quebra da rocha, da pedra, porque eles conseguem liberar enzimas, né, ácidos que vai quebrando essas rochas. Então, assim, aquelas pedreiras, né, que tem essas briófitas, que tem esses musgos, no decorrer do tempo vão se trincando também por ação desses seres, tá? As briófitas, então, são vegetais que não têm vasos. É claro, elas são microscópicas, né? Aquele tapetinho verde. Não tem como ela ter um vaso condutor, né? Que vai conduzir água. Até porque uma célula transfere água por outra por difusão. Ela pega um pouquinho de água, que sobra, passa para outra, vai passando, vai passando. São de pequeno porte, são microscópicas. As pteridófitas, ou microscópicas ou de milímetros, tá? As pteridófitas são as famosas samambaias, que já possuem vasos condutores, tá? As samambaias, elas possuem vasos condutores, elas são vasculares, mas elas não têm ainda flor, tá? Existem samambaias que podem atingir mais de 3 metros de altura. O xaxim, por exemplo, o xaxim original, é uma pteridófita. É uma planta parecida com um coqueiro, só que o tronco, né? Aquilo ali não é um tronco verdadeiro. Essa espécie aí de tronco é cortado e vendido como xaxim. Então, existem samambaias de diversas espécies, samambaias pequenas, samambaias rasteiras, samambaias grandes, tá? Só parar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui o que eu falei com vocês, né? O xaxim dá na Mata Atlântica, né? É uma pteridófita gigante. Aqui ele ainda tá pequeno, ele pode crescer muito, tá? Alcançar aí alturas enormes. Acredita-se que a pteridófita é da época ainda dos dinossauros, tá? Dessa época aí dos primórdios, primeiros momentos da Terra. Existem vários tipos de pteridófita. Olha, esse samambaia é gigante, tá vendo? A japonesinha tá lá no meio da folha gigante. Essa espécie também é muito conhecida, existe muito aqui na nossa região, né? O xaxim aqui, o que eu falei com vocês, lá era aquela planta xaxim, né? E aqui, ó, é ele, né, sendo utilizado para plantar outras plantas, como, por exemplo, a orquídea. Aqui, ó, soros da samambaia. O que são esses soros? Né? São esporos. É uma certa parte reprodutiva da samambaia, tá? Ó, a samambaia sul, que é uma samambaia grande também, tá vendo? A samambaia chorona, existem várias samambaias, né? As pteridófitas, elas não têm raízes, elas têm rizoma, que é uma espécie de raiz modificada que vai servir para sustentar a folha. Aqui dentro dessa folha, então, que está o tecido vascular, né? Os vasos condutores. Os folíolos, que a gente chama essa folha de composta, porque ela tem várias folhinhas pequenas, né? Os folíolos. Esses folíolos é uma espécie de folha. Na verdade, a folha toda é tudo isso, tá? Ah, ela é uma folha composta? Não. É uma... Ou você pensa que era uma folha inteira que sofreu invaginação e foi recortada, ou você pensa que são estruturas, né, que vão formar uma folha toda. E os soros, que é a parte reprodutiva da samambaia. E ela só tem a fase de soros quando ela vai se reproduzir. Deixa eu pegar uma samambaia para vocês verem de perto. Acabei de tomar um pito do meu esposo, porque eu arranquei uma folha da samambaia dele, né? Então, olha aqui. Aqui é a samambaia, né? Tudo isso, pessoal, deixa eu ampliar mais a tela para que vocês possam visualizar melhor. Então, tudo isso é a folha, né? Ela tem aqui cerca de mais de 50 centímetros. Aqui na ponta, ela ainda tá enroladinha. As folhas que ainda vão surgir, elas ficam enroladinhas assim, ó, e eu chamo isso de báculo, tá? O báculo vai, então, crescer, desenrolar e vai dar origem à folha. Vocês podem perceber que tem samambaias que não tem esses soros aqui, ó, os soros, tá? Geralmente a gente chama de soros.
As que não têm é porque elas ainda não estão na fase reprodutiva. As que têm, elas já estão na fase reprodutiva como esta. E se você passa a mão, você vê como se fosse finos pólen, né? Não é um pólen propriamente dito. São esporos, tá? São células que precisam de água. Então, a samambaia, em relação às outras plantas, ela ainda não é muito evoluída, porque ela necessita de água, que pode ser de chuva ou não. Para quê? Para que esse esporo viaje e encontre. Existe o esporo feminino e masculino. Ele então precisa de água, vai ter uma folha especial, chamado de... Ai, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Só um instante. Então, pessoal, esse brotinho aqui é o báculo, como eu falei para vocês. E aqui está o prótalo. O prótalo é essa folha em formato de coração, ó. Não é à toa, né, que tem um formatinho de coração. É onde vai acontecer o love, as zoosferas, né, os esporos vão se encontrar, o esporo masculino e feminino, vai ter a fase sexual dessa planta e vai originar aí, né, o esporófito que vai dar origem à samambaia grande. Então, existe fase sexuada e assexuada que nós não vamos entrar nesses detalhes. Mas, para que toda essa fase aqui sexual ocorra, é necessário ter água. Então, as samambaias, elas não são tão evoluídas por isso, porque elas não saíram totalmente dependentes da água. As briófitas, por isso, também não são evoluídas tanto, porque elas necessitam muito de água. Tá? Então, essas plantas, elas não são evoluídas porque a reprodução necessita de água e elas também não têm nenhum atrativo, nenhuma força, digamos assim, de terceiros, como as outras plantas têm, tá? O vento pode levar esses esporos, mas existe a grande necessidade de água para que isso aconteça, tá certo? Vamos continuar aí com a nossa aula. Continuando, pessoal, então nós temos aqui ó, as briófitas, que são os musgos que eu pedi para vocês colocarem no terrário, né? Que vai manter a umidade, que vai segurar o solo, fica bonito, né? As hepáticas ou hepatitas são essas plantas que também são, né? Avasculares, elas são chamadas assim porque lembra os hepatócitos, células do fígado, tá? Elas lembram um vegetal superior, mas elas são inferiores, elas não têm vasos condutores. Aqui nós temos a briófita ampliada, então se você pudesse visualizar, você veria que ela tem rizoides, que é uma forma de raiz maluca, loide em biologia louco, então uma falsa ou louca raiz, né? O certo é falsa raiz, cauloides, falsos caules, o filoide, um falso filete, né, que vai ostentar a parte onde vai produzir os esporos, que são esses grãos, essas células que vão formar a reprodução, estão envolvidas com a reprodução. Então, os musgos, ele tem a reprodução por gametófito, ou seja, gametas, que é a parte sexual, quando um gameta masculino e feminino se encontram, para formar o esporófito, que é a parte adulta dessa planta, que vai formar os esporos, que não envolve aí a parte sexual. Nós não vamos entrar em detalhes disso, de reprodução de planta, que não vem ao caso. O que vocês precisam é apenas reconhecê-las. As pteridófitas, então, são as que possuem vasos condutores de água, seiva bruta, e de floema, que são a seiva elaborada, né? O floema que vai transportar a seiva elaborada. Então, aqui nós temos, olha, essa avenca, que é uma espécie de samambaia, né? As samambaias de uma forma geral. Olha aqui o que eu falei com vocês, tá vendo? Ó, o báculo, né? A folha jovem, que é o báculo. As raízes, que são o que a gente chama de rizoides, né? Os soros, que aparecem só na fase reprodutiva, tá certo? A gimnosperma, pessoal, o que é uma planta gimnosperma? Gim significa descoberta, nua. Ou seja, são plantas que têm semente, mas é uma semente nua, desprotegida. As briófitas não têm semente, não tem vaso condutor, tá?
As pteridófitas são mais evoluídas porque tem vaso condutor, mas também não tem semente, tem esporos. As gimnospermas já são mais evoluídas porque elas possuem semente. Professor, o que é uma semente? É um embrião, é o bebê da planta. Então, a planta ela não precisa jogar um esporo e ter a sorte desse esporo encontrar a outra parte para formar, né, uma célula para dar origem a uma outra planta. Não, a planta já faz isso. Ela já faz essa união, ela já faz esse bebezinho. Só que os gimnosperma, ela não produz nenhum envoltório ao redor desse bebezinho. Ele cai no ambiente e ele pode dar a sorte de cair no solo fértil e brotar e originar outra planta. E ele pode dar a má sorte de ser comido por algum animal, né? Então, a gimnosperma, ela é uma planta mais evoluída em relação à briófita e pteridófita, mas ela não é tão evoluída como a próxima que nós vamos ver, que são as angiospermas, tá? Professora, um exemplo de gimnosperma, a araucária, que é aquela planta lá do sul, em alguns lugares por aqui tem também, mas ela se adapta melhor em clima frio. O pinheiro de Natal, né, um exemplo disso. Essa planta, então, ela vai ter também a fase, né, de estróbilo, que a gente chama de estróbilo, que é onde eu tenho o cone masculino e o cone feminino, que são ajudados aí pelo vento, né? Eles vão se unir, vão formar o embrião, que é a semente, e essa semente vai já estar ali no solo e vai dar origem a uma araucária jovem, né? Então, eles produzem sim uma espécie de esporo, só que esse esporo é maior, é o que a gente chama de cone. É aquele cone que dá no pinheiro, que a gente pinta de dourado e põe na árvore de Natal. Vocês devem muito conhecer. Uma outra planta muito conhecida, gimnosperma, é o famoso pinhão, que no sul do Brasil, na época de festa junina, ele é utilizado, né, para comer. Eles pegam a galha, queimam, faz uma fogueira, põem os pinhões lá dentro, eles assam, né, depois eles comem, é muito saboroso. Eu vou pegar uma planta que eu tenho aqui na minha casa, que também é gimnosperma, para mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal, essa árvore aqui, né, esse galho, a famosa árvore de Natal, é uma espécie de pinheiro que, embora tenha se adaptado bem do sul, se adaptou bem aqui ao nosso clima tropical, tá? Esse pinheiro, ele não dá flor, é uma planta que não tem flor, né? Ele não tem a estrutura de flor. Ele, então, tem as folhas, ele tem vasos condutores, né? Cresce bem e se adaptou ao nosso clima. Uma outra planta desse grupo é o cipestre, vocês devem conhecer. O cipestre é aquele que cresce toda a vida, né? As pessoas ainda dizem que você seja forte como uma raiz de um cipestre. Por quê? O cipestre, o caule, a raiz dele, tem que ter muita força para que ele balance no vento e não quebre. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é um cipestre. Então, pessoal, existe um grupo muito grande de cipestre, né? Existem várias espécies de cipestre. Esse é um exemplo, tá vendo? Eles crescem imensamente, o vento bate nele e eles não quebram, né? Aqui, ó, uma pintura de Van Gogh, onde você tem um cipestre, tá vendo? Ó, estrada com cipestre. Aqui ele representou o cipestre. Existem outros cipestres, né? Que tem muito parecido com aquele que eu trouxe aqui, né? Aquele pinheiro que eu mostrei para vocês, tá vendo? O cipestre, então, ele tem essa capacidade de crescer, tá vendo? Infinito, vai crescendo, muito, muito alto, ele pode atingir alturas grandíssimas. E aí eu tenho várias espécies, tem o italiano, tem outros, ó, o cipestre, tá vendo? Esse aqui também é um outro cipestre. Esse aqui também é um outro, ó, da Califórnia. Existem vários, tá? Ó, o francês. Enfim, são essas plantas aí, tá? Não tem fruto, não tem flor, tá? Só possuem sementes. Sementes nua, sem a proteção, sem a cápsula protetora, ok? As angiospermas,
é um outro grupo de plantas que são ditas as mais evoluídas, tá? São as plantas que têm flores e frutos verdadeiros, que são aqueles frutos que têm uma capa protetora, que é por isso o nome dessa planta, angiosperma. Anjo significa anjo, proteção. Então, o fruto, ele tem a proteção. O esperma é a semente. Ó, lembra de sêmen, esperma, né? É a semente. Então, é uma semente que tem a cápsula protetora, tá? Então, a gente chama de semente guardado na urna, né? Planta com semente guardada no interior do fruto. O fruto, ele é o quê? Ele é uma cápsula que vai proteger, então, a semente. Existem aí várias cápsulas, né? Exoderma, mesoderma, endoderma. Essas cápsulas formam o fruto. Então, as angiospermas são plantas que possuem raiz verdadeira. Os gimnospermas já tinha raízes, já tinha caule, já tinha vasos condutores, já tinha folhas, não tinham flor, fruto e só tinham a semente. Então, as angiospermas, elas têm tudo, ó. Elas possuem raiz, que pode ser pivotante, como essa, que cresce sempre para baixo. Pode ser radiculada, que cresce mais para as laterais. Ela vai ter o caule, que vai conduzir os vasos condutores de seiva. Para a folha, né, a área foliar, onde acontece a fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese acontece em toda a parte verde da planta, então o caule também faz fotossíntese, tá certo? E aí eu tenho o fruto aqui, ó, que é o quê? É o envoltório, que pode ser comestível ou não, que vai proteger a planta, tá? Que vai proteger o embrião, o bebezinho da planta, que é a semente. A semente é o embrião. As plantas, elas foram evoluindo, essas plantas, até chegar nessas fases que a gente chama de angiosperma. Elas são mais evoluídas por quê? Porque elas conseguem criar estratégias para dispersar a semente. As gimnosperma, elas não conseguem dispersar suas sementes muito longe. A semente é caindo ali e formando por ali. Já as angiospermas, elas conseguem propagar suas sementes de uma forma muito mais ampla. Então, de uma forma de evolução, elas são mais evoluídas. Elas possuem essa estratégia de dispersão de semente. Uma planta evoluída é aquela que consegue deixar descendentes em vários lugares do planeta. Então, quanto mais longe for a sua semente, mais ela vai perpetuar a sua espécie. E ela conta com a ajuda de quem? Do vento, tá? Principalmente. E de animais, principalmente animais. Em segundo lugar, o vento. Então, existem plantas que conseguem fazer o seu fruto ser comestível para atrair animais e eles comerem a polpa, né? O fruto, comerem essa urna e deixar a semente no ambiente, em outro lugar, né? Fazer dispersão. Que animais fazem isso? Macacos fazem isso. Com a sapucaia, com o cacau, com o cupuaçu, né? Ah, macaco velho não enfia a mão na cumbuca. O que é isso? Esse ditado quer dizer o quê? A cumbuca da cupuaçu. Lá dentro pode ter cobra depois que ela tá no chão. O macaco não enfia a mão. Ele vai lá, pega a sapucaia, quebra numa facilidade, coisa que nós humanos temos dificuldade, e come as sementes, vai pulando de galho em galho, vai saltando de galho em galho, levando essas sementes para outros lugares. Isso é bom para a planta, que vai ter o seu embrião defecado, né, pelas fezes do animal, ou parte dessa planta, da amêndoa, lançada num ambiente bem longe da planta mãe. E a dispersão da planta vai acontecendo. Outros animais que fazem isso também são os pássaros, né? As abelhas, elas ajudam na polinização, que é o que a gente chama de fertilização, né? As abelhas, as vespas, as moscas, elas vão buscar mel, as abelhas principalmente vão buscar mel no interior das flores. Sem querer, elas se sujam de pólen. E ao ir em outra planta buscar mel, ela pega o pólen, que é a parte reprodutora, né? É o gameta, digamos assim, da planta. Ela leva de uma planta para outra e faz a germinação acontecer. Existem plantas que elas precisam de besouros, então elas têm um cheiro forte. Algumas cheiram até carniça para atrair moscas, vespas,
besouros, que vão fazer esse mesmo processo de polinização. Então, após a polinização, vai ter a fecundação, né? A parte masculina, que é o poro, vai encontrar o pólen, vai encontrar a parte feminina. Deixa eu mostrar aqui na imagem para vocês, que faz toda a diferença. Primeiro, vamos identificar uma flor. Então, aqui eu tenho a pétala, que é essa parte colorida da flor. Olha, eu trouxe algumas flores do meu jardim, eu sacrifiquei o meu jardim, uma rosa do deserto, uma orquídea, né? E aquele que vai muito em buquê de noiva, que por aqui pelo bairro virou uma certa praga, né? Porque tá dando demais, todo ser vivo que tá em excesso é uma praga, que é o egípcio, né? Então, essa planta, ela tem, então, a pétala verdadeira, que é a de cor. A que fica embaixo, que é verdinha, que vai dar sustentação, a gente chama de séptala, tá? Aqui embaixo, ó, nessa daqui, não sei se vai dar para vocês verem, eu tenho essa parte que vai segurar a flor, que eu chamo de receptáculo, que é essa parte aqui de marronzinha, e aqui no meu egípcio é verde, né? Algumas flores, elas têm estames. O que é o estame? Ele está no... O estame é toda essa estrutura que parece um fiozinho aqui e que tem essa bolinha na ponta. Nessa bolinha na ponta que vai originar o pólen. Por exemplo, a rosa do deserto, ó. Eu tenho, então, essa parte rosa com branco. É a flor, né? A pétala. A séptala ficou lá na planta. Isso daqui também são... Aqui, ó, esse é uma parte do receptáculo, que fica uma parte aqui e uma parte lá na planta. Eu vou cortar essa flor para que vocês possam ver a outra parte ali, ó. Que é a parte Olha esses fiozinhos, tá vendo? Esses estiletezinhos que a gente chama aí, ó. Tá vendo? Os estames. Estames ou estiletes. São esses fiozinhos. É aqui na ponta deles que vai originar, geralmente, o pólen. Essa flor aqui é um lírio, tá? E essa flor, ela é bem utilizada para explicar como que acontece a fecundação. Essa parte do meio é chamada de carpelo. Essa parte de cima aqui é o gineceu, aonde o esporo, né, o pólen cai aqui, cria-se um tubo chamado tubo polínico e ele vai chegar aqui no fundo, aonde está a oosfera, o óvulo da planta, para acontecer a fecundação. Então, essa planta, né, ela tem cheiro, ela tem perfume para atrair insetos, para atrair beija-flores, para atrair seres que vão facilitar o encontro do pólen, né, com o gineceu, que é essa parte feminina. Dentro do gineceu vai estar a oosfera, aqui no fundo. Muitas plantas se autofecundam. Será que isso é bom? Não. Elas vão fazer clones de si mesmo. E uma planta que faz clones de si mesmo, ela não tem muita variabilidade genética. Ela corre risco de morrer fácil por qualquer doença provocada por fungos, né? Então, o legal são plantas que têm uma variabilidade genética, que é o quê? Quando ela cruza plantas diferentes. E para ela ter o gene de uma outra planta, ela precisa de ajuda do vento, que vai levar o pólen, ou de animais. Então, essa planta aqui, por exemplo, ela não se autofecunda. Por quê? Aonde está o pólen, que é aqui no estame, está abaixo do carpelo ou gineceu. Então, é necessário que algum animal se suje de pólen aqui, venha pegar o néctar do lado de cá e pega o pólen e encosta aqui. A partir do momento que o pólen encosta aqui, ele já consegue liberar ácidos, criar esse tubo polínico e chegar e fecundar. Então, um lírio fecundar a si mesmo é mais difícil. É mais fácil quando o animal, né, a abelha, por exemplo, já chega sujo de pólen para pegar o néctar e já deixa o pólen aqui de outra planta. Existem plantas que se autofecundam. Por exemplo, as ervilhas, elas foram muito utilizadas por Mendel, né, lá no mosteiro onde ele estava. Ele utilizou as ervilhas porque se reproduzem fácil, crescem rápido. Se reproduzem fácil porque elas se autofecundam. Essa rosa do deserto,
ela é um exemplo de planta que não se fecunda, né? Não se autofecunda. Por que ela não se autofecunda? Olha, aqui nós temos essa parte dos estames. O gineceu dela tá aqui embaixo, olha. Então, o pólen tá bem abaixo do que acima do gineceu. Você fala assim, professor, então é fácil cair no meio e se autofecundar. Não é tão fácil, porque aqui eles estão, ó, unidos, fechadinho. Então, eu preciso de um inseto que vá se sujar de pólen. Ó, o pólen tá aqui, ó, bem embaixo. Ele não tá na ponta, ali, ó. Essa parte escura que vocês estão vendo aí no meu dedo tá o pólen. Ele precisa, então, o inseto vai se sujar desse pólen e vai levar para outra planta. E esse pólen vai cair lá dentro, tá vendo? Dessa parte aonde tá, ó. Nessa planta, o gineceu tá dentro desse tubo aqui, ó, aqui embaixo. E aí, ao encontrar, então, o gineceu, vai acontecer a fecundação, né? E ele vai dar a semente. Aqui em casa eu já tive a sorte de ter a vagem, né, a semente da rosa do deserto. E ela é bem legal, porque ela tem uma estrutura, quando a vagem abre, de dispersão de semente. Eu tenho uma outra planta aqui que ela faz isso. Agora eu não tô vendo nenhuma... Ali, ó, tem uma vagenzinha. Deixa eu pegar para vocês verem. Essa planta aqui, né, é uma trepadeira, a gente chama de liana as trepadeiras, né, uma trepadeira branquinha, bem bonitinha. Ela também tem dificuldade de se autofecundar, tá vendo? Olha, os estames dela tá lá no fundo, olha aqui, né? E o gineceu dela está bem abaixo, olha, do pólen, aqui em cima, nessa parte amarela tá o pólen, o gineceu tá lá dentro. E ela produz uma falsa semente. Por que uma falsa semente? Ela só vai ser uma semente verdadeira se houve polinização. Se não houve, essa semente ela não foi fecundada, né? Então dá a vagem e depois que ela amadurece, ela abre e as sementes, né? Eu falo falsa porque elas não foram fecundadas, elas liberam, aqui, ó, tá vendo? Aqui na pontinha eu tenho a semente. Essa semente aí marronzinha, ela não foi fecundada, então ela não tem poder de germinação. A parte madura, né, da planta, a osfera, consegue chegar ao processo final de formar uma pseudo-semente. É uma semente que não tem capacidade de germinar, porque não foi fecundada. É igual as bananas, elas dão uma pseudo-semente. Aquela parte pretinha dentro da banana não é uma semente, né? A banana se reproduz de uma outra forma. Aquilo ali é uma pseudo, uma falsa semente. Então, aqui, essa semente, ela tem uma estrutura de dispersão, olha esses pelinhos. A rosa do deserto, ela também dá esses pelinhos, que vai fazer o quê? Quando vem o vento, essas sementes, elas vão ser dispersas. Se ela tivesse sido fecundada, ia cair num solo fértil e iria gerar uma nova planta. Como ela não foi fecundada, né, vai ser aí o que eu chamo de falsa semente por isso. Ela não tem capacidade de fecundação. Olha as sementes, né? Existem plantas que elas pegam esse embrião e ao redor dele põem uma capa protetora bem fininha, alargada, alada. Para quê? Parecido com uma folha. Quando o vento vem, o vento leva essa semente para longe e ela consegue dispersar a sua semente, né? E ter vários descendentes. Então, isso são o reino vegetal. Eu encerro a nossa aula por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai falar do reino animal, vertebrados e invertebrados, tá certo? Fiquem com Deus. E lembrando, toda planta que tem flores são angiospermas. Existem plantas que se adaptam ao ambiente e elas vão criar algumas estratégias para se adaptar. Por exemplo, os cactos, eles têm flores lindíssimas, assim como as leguminosas, as suculentas. São angiospermas. Toda planta que tem flor, toda planta que tem fruto são angiospermas. Os cactos, para evitar a perca de água, eles transformam a folha deles em fechadinhas, bem fechadinhas, estruturas duras, rígidas, que são os
espinhos. Os cactos têm espinhos verdadeiros, as rosas não possuem isso, elas possuem pecúlio, né? É uma espécie de falso espinho, porque você retira fácil. Plantas com espinho, ele tá preso no limbo, né? Ele tá preso no caule ali da folha. E o espinho é uma forma de quê? De evitar a perca de água, de afugentar certos insetos, tá certo? Por hora, tá ótimo, tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um grande beijo, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.